Cuidar bem das finanças pessoais pode fazer toda a diferença para alcançarmos objetivos e sonhos. Vamos entender de forma prática os conceitos básicos das finanças pessoais e como podemos começar um planejamento financeiro saudável que renderá ótimos resultados futuros. A educação financeira e a gestão das finanças pessoais se baseiam em 3 grandes pilares, sobre os quais devemos ter conhecimentos adequados para que possamos tornar nossos objetivos financeiros realidade. O primeiro pilar das finanças pessoais é o pilar de como ganho meu dinheiro. Precisamos conhecer e entender as fontes de nossas receitas pessoais, sejam elas o salário que recebemos de uma empresa, sejam os lucros do nosso próprio negócio ou até mesmo o pagamento por um serviço prestado. Conhecer nossas fontes de receita é importante para termos clareza de quando e quanto dinheiro teremos em mãos para consumir ou investir. O segundo pilar é o pilar de como gasto meu dinheiro. Este pilar é o mais crucial para uma vida financeira saudável. Precisamos conhecer e entender detalhadamente onde gastamos nossos recursos financeiros, para podermos assim julgar se estamos gastando em coisas que são necessárias e desejamos, na quantidade correta e que sejam gastos que realmente podemos realizar e irão melhorar nossa qualidade de vida. O terceiro e último pilar das finanças pessoais é o pilar de como invisto meu dinheiro. Poupar uma parte daquilo que ganhamos e colocar este dinheiro em investimentos adequados à nossa realidade e perfil podem fazer toda a diferença ao longo do tempo. O pilar de investimentos deve ser visto como uma maneira de proteger e multiplicar nosso patrimônio. Precisamos compreender esse pilar como um potencializador dos nossos recursos financeiros, nos ajudando a atingir objetivos financeiros cada vez maiores. A partir dos 3 pilares das finanças pessoais, vamos explorar como podemos criar um planejamento financeiro adequado e tornar as finanças um instrumento para a melhoria da nossa qualidade de vida. A educação financeira é um assunto que à primeira vista pode parecer algo complicado, ou até mesmo um assunto onde existam grandes segredos a serem descobertos. Mas, na verdade, a gestão das finanças pessoais se baseia puramente em desenvolver uma boa capacidade de organização de nossas receitas, despesas e investimentos. Ela deve ser um esforço constante e consciente, e não um assunto que só lembramos em tempos de necessidade. Um segundo ponto bastante importante na gestão das finanças é a definição de objetivos. Sem objetivos não teremos como saber se estamos indo na direção certa ou não. A frase que diz que nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde ir é uma grande verdade quando o assunto são as finanças pessoais. Precisamos definir objetivos pessoais de curto, médio e longo prazo, começando pelos objetivos de longo prazo e os desdobrando até o momento presente. O que você gostaria de poder realizar daqui a 5 anos com os seus recursos financeiros? O que você pode fazer este ano para estar mais perto desse objetivo? E neste mês? Uma viagem, um curso, um imóvel ou montar o próprio negócio. Esses são todos objetivos bastante pessoais e que só você pode definir para si mesmo, com o intuito de atingir uma melhor qualidade de vida ao longo do tempo. A educação financeira e a gestão das finanças pessoais não são um fim em si mesmas, mas sim ferramentas para que nós possamos fazer o melhor uso possível dos nossos recursos financeiros. A frase que diz que se você não pode medir algo, não pode gerenciar, é verdade não só no contexto da gestão empresarial, mas também no âmbito das finanças pessoais. Precisamos conhecer detalhadamente a composição de nossas receitas, despesas e investimentos. Só assim vamos poder entender se estamos nos aproximando dos nossos objetivos ou não. A ferramenta indispensável para a gestão das finanças pessoais é a planilha de orçamento pessoal. Nela devemos registrar nossas receitas, despesas e investimentos, para que possamos utilizar as informações para tomar decisões conscientes em relação à utilização dos nossos recursos. Vamos agora entender como podemos gerenciar os 3 pilares da nossa vida financeira. Vamos começar pelas receitas e despesas. Para gerenciar nossas receitas e principalmente as despesas, vamos seguir as seguintes etapas. Primeiro, vamos categorizar nossas receitas e despesas e registrá-las conforme ocorrerem. Assim poderemos avaliar nossos gastos e agir caso algo esteja fora do que esperamos e desejamos. A primeira etapa é categorizar.
Precisamos criar categorias de receitas e despesas que nos ajudem a entender por onde nosso dinheiro entra e sai. As receitas e despesas podem ser categorizadas de acordo com 3 critérios. Fixas são aquelas que acontecem com a mesma frequência e variam pouco em valor mês a mês. Uma receita fixa pode ser o nosso salário mensal. Já uma despesa fixa pode ser o aluguel que pagamos mensalmente por um imóvel. Receitas e despesas fixas são geralmente mais difíceis de mudar no curto prazo. Variáveis são aquelas que podemos não saber quando e em qual quantidade vão acontecer, mas geralmente temos um grande controle sobre elas. No caso de pessoas que têm o seu próprio negócio ou são autônomas, as suas receitas podem variar mês a mês. Já as despesas variáveis são aquelas que temos total controle. São os gastos que optamos por fazer ou não no dia a dia. Pode ser uma ida a um restaurante ou uma compra de uma roupa nova. São esses os gastos que podem fazer a maior diferença na nossa vida financeira e contribuir ou não para a nossa qualidade de vida. Adicionais são aquelas que não sabemos quando e em qual quantidade vão acontecer, e não temos praticamente nenhum controle sobre elas. Uma despesa adicional pode ser o conserto do carro, que não esperávamos que estragasse, mas é importante termos alguma reserva para caso ocorra. Depois de categorizar, precisamos registrar nossas receitas e despesas em nossa planilha de finanças pessoais. Podemos usar várias fontes de informação como base para os registros. Podem ser notas fiscais de compra, contra-cheques de salário, faturas do cartão de crédito ou mesmo extratos bancários. Criar e manter o hábito de registrar essas movimentações é fundamental para a gestão das finanças pessoais. O quão mais curto for o intervalo entre a receita ou despesa em questão e o registro que fizermos em nossa planilha, mais cedo podemos ver o seu impacto geral no nosso orçamento. A partir dos registros que fizermos, vamos poder então avaliar como estamos indo, principalmente do ponto de vista das despesas, pois sobre essas temos um maior poder de influência no curto prazo. Vamos poder avaliar se estamos gastando com coisas que realmente desejamos e que cabem no nosso orçamento. Com base na avaliação que fizermos de nossas receitas e despesas, podemos agora agir conscientemente sobre elas, algo que não seria possível sem cumprir as etapas anteriores e sem utilizar uma planilha de finanças pessoais. Se acharmos que estamos gastando demais com algo, podemos tomar a decisão de reduzir esse gasto, sobrando assim mais dinheiro para gastarmos com outra coisa que nos traga mais qualidade de vida ou poupar o valor para investirmos. Depois de completar o ciclo inicial de categorizar, registrar, avaliar e agir, podemos avançar um passo na gestão das finanças pessoais. Agora que temos uma visão concreta de como estão as nossas finanças, vamos poder passar a planejar o que queremos que aconteça. Vamos agora entender como podemos gerenciar o terceiro pilar das finanças pessoais, o de como invisto o meu dinheiro. O valor do dinheiro ao longo do tempo se altera, seja pelos juros ou pela inflação. Por exemplo, R$ 1.000 guardados após 10 anos de inflação de 6% ao ano têm o seu poder de compra reduzidos para apenas R$ 539. Uma dívida que cobre 12% ao mês de juros pode se tornar em uma dívida de R$ 3.896 após apenas um ano. Por outro lado, um investimento que renda 12% ao ano pode transformar R$ 1.000 em pouco mais de R$ 3.000 após 10 anos. Se somarmos a esse investimento inicial, mais R$ 100 mensais, o valor final salta para aproximadamente R$ 25.000 após 10 anos. Com o conceito do valor do dinheiro ao longo do tempo, podemos entender que assim como os juros podem tornar uma dívida inicialmente pequena em uma grande dívida, eles também podem recompensar alguém que tenha a disciplina de poupar e investir mensalmente. O pilar de investimentos deve ser visto como um meio para protegermos nosso patrimônio dos efeitos da inflação e multiplicá-lo através do rendimento dos investimentos. Para podermos investir, precisamos primeiro poupar uma parte daquilo que temos. Nessa hora, as etapas que vimos anteriormente são fundamentais, pois através do controle de nossas despesas, vamos poder cortar gastos desnecessários, os convertendo em investimentos que vão agregar ao nosso patrimônio. O hábito de poupar e investir ao longo do tempo, através do efeito benéfico dos juros pelo lado de quem investe,
pode fazer com que mesmo alguém que não tenha receitas muito expressivas seja capaz de atingir um patrimônio muito maior do que o de alguém que tem seu orçamento totalmente comprometido. Existem muitas opções diferentes para investirmos nosso dinheiro. Podemos, por exemplo, comprar um imóvel, investir em uma previdência privada, em um fundo de renda fixa ou variável ou comprar ações de empresas na bolsa de valores. Antes de decidir onde investir, precisamos entender as características do investimento, a sua rentabilidade, liquidez, risco e impostos que podem incidir. Uma boa maneira de começar é realizar um teste de perfil de investidor, que pode direcionar o melhor caminho para começar a investir. Cuidar bem dos 3 pilares das finanças pessoais pode fazer toda a diferença ao longo do tempo, nos permitindo assim atingir a independência financeira, através de um orçamento controlado e um patrimônio sólido.